Fala aí, minha caiporada, tudo beleza? Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o único canal que traz os resultados para vocês dos palpites, beleza, galera? E também temos o mais importante, trazemos quantidade e qualidade, a nossa média é de 80% de taxa de acertos, beleza, galera? Iremos analisar os jogos do dia 22 de março e também iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises, beleza, galera? Trazendo aqui para vocês os resultados dos palpites do dia 20. Ontem eu trouxe parcialmente para vocês e hoje está completo. Foram 24 palpites com 17 greens e 6 reds, beleza? Um jogo foi adiado que foi o do São Lourenço contra o Godoy Cruz. Beleza, galera? Já nos palpites do dia de hoje, tivemos 26 palpites com 12 greens, 4 reds e temos 10 jogos para acontecer. Já tem jogo rolando, acompanhem lá, beleza, galera? E também não se esqueçam, inscreva-se no nosso canal, deixe um like e também deixe um palpite nos comentários sobre o que vocês estão achando do nosso canal, beleza, galera? Isso é muito, mas muito importante para a gente. Nos ajuda aí, fechou, galera? Vamos lá então para os nossos palpites do dia 22? Bora pra intro! Fala, minha galera caipora! Trouxe bastante jogos para vocês. Vamos iniciar aqui então. Eu separei a Argentina contra o El Salvador no amistoso internacional, beleza, galera? Separei essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. Por que eu separei este mercado? A Argentina tem 90% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O El Salvador tem 28%. Não vence há 9 partidas, beleza? No histórico são 2 partidas com 2 vitórias da Argentina e a média de gols é de 2 gols. Verificando em séries, a Argentina venceu empates a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o El Salvador não vence, como eu disse. Nos últimos encontros das duas equipes, a Argentina venceu um dos 2 jogos no primeiro tempo, beleza, galera? E verificando os últimos jogos dos campeonatos, a Argentina venceu o primeiro tempo na maioria dos jogos e principalmente jogando em casa, beleza, galera? Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória no primeiro tempo para casa, fechou? Próxima partida, Espanha contra a Colômbia, ainda nos amistosos de seleções. Separei essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para a Espanha, que está com 54%, tá? Ela tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e a Colômbia tem 83%. No histórico foram 2 partidas disputadas com a vitória da Espanha e o empate, e a média de gols é de 2,5 gols. Em séries, as duas equipes vêm vencendo nos últimos jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos under 3,5 gols em uma das últimas 2 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos da Colômbia, tá? Já nos jogos da Espanha, tivemos under 3,5 gols em apenas 2 partidas das últimas 6. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos um under 3,5 gols. Fechou? Próxima partida, Charleroi feminino contra o White Star Woluwe. Separei essa partida com vitória e empate para casa no Campeonato Feminino da Bélgica. O Charleroi tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória, está com 46%. Tem 17% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o White Star tem 17% também. Verificando o histórico, são 6 vitórias do Sporting Charleroi, 4 empates e 5 vitórias do White Star. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Charleroi vem perdendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes tivemos vitória e empate do Charleroi em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, o Charleroi venceu apenas uma partida das últimas que se jogou em casa. Porém, o White Star fora de casa ele não vence. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Cesvete versus Origente. Separei essa partida na Croácia com o mercado de under 3,5 gols. O Cesvete tem 49% de probabilidade de vitória com 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Origente tem 61%. No histórico são 3 vitórias do Cesvete, 2 empates e 2 vitórias do Origente. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Cesvete ele vem sem empates nos últimos 5 jogos e perdeu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, tivemos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida,
Tabor Cesana versus Nafta Lendava. Separa essa partida da Eslovênia com over 2,5 gols. O Nafta jogando fora de casa tem 72% de probabilidade de vitória, com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tabor tem 28%. No histórico são 3 vitórias do Tabor, um empate e uma vitória do Nafta. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Tabor vem sofrendo gols há 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em 3 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, agora o Gorica versus o Kirka. Separei essa partida com vitória e empate para casa. O Gorica tem 64% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Kirka ele tem 39%. No histórico são 11 vitórias do Gorica, 2 empates e 3 vitórias do Kirka. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Gorica vem marcando há 10 jogos e o Kirka ele vem sofrendo gols há 8. Últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória e empate do Gorica em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Gorica venceu 5 das últimas 6 partidas e o Kirka ele vem perdendo fora de casa. Então para essa partida eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Telstar feminino contra o Fortuna Sittard. Separa essa partida na Holanda com vitória no primeiro tempo para fora. O Fortuna tem 76% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, e o Telstar tem 17%. Verificando o histórico, são 2 vitórias do Fortuna e um empate, e a média de gols é de acima de 6,5 gols. Verificando em séries, o Telstar vem a 9 jogos sofrendo gols, e nos últimos encontros das duas equipes, o Fortuna venceu o primeiro tempo em 2 das últimas 3 oportunidades. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Fortuna vem vencendo o primeiro tempo a maioria das partidas. Então para essa partida, eu separei Fortuna Sittard para vencer o primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Finn Harps versus Kerry. Separa essa partida com over 2,5 gols na Irlanda. O Finn Harps tem 57% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Kerry tem 22%. Verificando o histórico, são 2 vitórias do Finn Harps e 2 empates, e a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Kerry vem sofrendo gols há 10 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos over 2,5 gols em quase todas as partidas, apenas uma partida para cada equipe, que foi 1-0 esses jogos. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, fechou? Próxima partida, Threat United versus Cork City. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Cork tem 52% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Threat também tem 50%. Verificando o histórico, são 4 vitórias do Cork e um empate e 3 vitórias do Threat. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Cork vem vencendo a 3 partidas e o Threat vem marcando a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, fechou? Próxima partida, CoBH Rambers versus University College Dublin. Separei essa partida com vitória e empate para casa. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e o CoBH ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Dublin tem 22%. No histórico são 6 vitórias do CoBH, 6 empates e 12 vitórias do Dublin. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o CoBH ele vem a 10 jogos marcando gols e o Dublin vem em 5 jogos sem empates. Últimos encontros das duas equipes, o CoBH venceu apenas uma das últimas 6 partidas. Mas devido ao momento, eu acredito que ele vencerá ou empatará essa partida e o Dublin ele não vencerá, beleza galera? Então para essa partida eu separei vitória e empate para casa, fechou? Próxima partida, Portadown versus Bangor. Separei essa partida com over 2,5 gols na Irlanda do Norte. A probabilidade de vitória está bem equilibrada entre ambas as equipes e na forma recente, o Portadown tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Bangor tem 72%. Verificando o histórico, são 4 vitórias do Portadown, um empate e uma vitória do Bangor. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Portadown vem sofrendo gols a 10 jogos e o Bangor vem vencendo a 4 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Apoel Mamorek versus Dimona. Separei essa partida em Israel com over 2,5 gols.
O Dimona tem 74% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Apoel Marmorek, ele tem 22%. No histórico foi uma partida disputada com uma vitória de 2-0 do Dimona. E em séries, o Apoel vem perdendo a 4 partidas e o Dimona vem a 5 jogos marcando gols. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, tivemos over 2,5 gols na maioria das partidas. Apenas uma partida para cada equipe que foi 1-0. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Apoel Bicate Hayarden versus Apoel Kfar Shelem. Separei essa partida ainda Israel com over 1,5 gols. O Shelem tem 69% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hayarden tem 39%. Verificando a história, foi uma partida disputada com uma vitória de 5-1 do Shelem. E verificando em séries, o Shelem vem vencendo as 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols. Próxima partida eu separei Neptunas Klaipėda versus Kaunas Žalgiris. Separei essa partida na Lituânia com over 2,5 gols. O Neptunas tem 63% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Os Žalgiris têm 56%. No histórico são 2 vitórias para cada lado de cada equipe, beleza? E na média de gols é 2 gols para cada lado. Verificando nas séries, os Žalgiris vem marcando gols a 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 2,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols. Próxima partida, Pogon versus Olímpia. Separei under 3,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória é uma pequena vantagem para o Pogon, ele está com 45%. Ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Olímpia tem 50%. No histórico são 6 vitórias do Olímpia, 4 empates e 2 vitórias do Pogon. E a média de gols é de 2 gols. Verificando em séries, o Pogon vem marcando a 10 jogos e o Olímpia vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols. Próxima partida, separei Skra versus Chodinice. Separei essa partida com under 3,5 gols também. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e o Chodinice tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Skra tem 33%. No histórico são 4 vitórias do Skra, 1 empate e 1 vitória do Chodinice. A média de gols é de acima de 1,5 gol. Verificando em séries, o Chodinice ele não tem derrotas nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Apenas uma partida do Skra que foi 2-2. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei Atlético de La Paz versus Alebrijes de Oaxaca. Separei essa partida no México com over 1,5 gols. La Paz tem 50% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Oaxaca tem 50%. Verificando o histórico, são 2 vitórias do Atlético de La Paz e 1 empate. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Oaxaca vem sofrendo gols a 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols nas 3 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei Alacranes versus Tecos. Separei essa partida com over 1,5 gols ainda no México. O Alacranes tem 63% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tecos tem 28%. No histórico foi uma partida disputada com uma vitória de 2-0 para o Tecos. E em séries, o Alacranes vem vencendo as 5 partidas e o Tecos vem sofrendo gols a 10 jogos. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Calor de São Pedro versus Chihuahua. Separei essa partida com under 3,5 gols. O Chihuahua ele é o primeiro colocado do campeonato, ele tem 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Calor tem 61%. No histórico foi uma partida disputada com uma vitória de 1-0 do Chihuahua. E em séries as duas equipes não perdem as 5 partidas e o Chihuahua vem vencendo as 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos tivemos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols. Fechou? Próxima partida, separei o Santiago versus Poza de Rica. Separei essa partida com under 3,5 gols. O Santiago tem 65% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos.
O Poza de Rica tem 61%. Verificando o histórico, foi uma partida com uma vitória do Poza de Rica por 1-0. Em série, o Santiago não perde as 5 partidas e o Poza de Rica vem em 5 jogos sem empates. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols. Beleza? Próxima partida, Deportivo de La Equidad versus Independiente de Medellín. Separei essa partida na Colômbia com over 1,5 gols. O La Equidad tem 49% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Independiente de Medellín tem 50%. No histórico são 3 vitórias do La Equidad, 11 empates e 15 vitórias do Medellín. A média de gols é de acima de 2 gols. Em série, o La Equidad não empata 5 partidas e venceu 4 delas, enquanto o Medellín vem marcando gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. E na casa do La Equidad, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Grande probabilidade de ambas marcam para essa partida. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Boyacá de Patriotas versus Atlético Júnior. Separei essa partida com under 3,5 gols. O Atlético Júnior tem 41% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, uma pequena vantagem. Tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Patriotas tem 28%. No histórico são 11 vitórias do Júnior, 4 empates e 8 vitórias do Patriotas. A média de gols é de 2 gols. Em séries, o Patriotas não empata 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Patriotas, under 3,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, under 3,5 gols. Próxima partida, União La Calera versus Universidade Católica. Separa essa partida com over 1,5 gols. O La Calera tem 42% de probabilidade de vitória, uma pequena vantagem, 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Católica tem 33%. No histórico são 7 vitórias do La Calera, 6 empates e 14 vitórias do Católica. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, as duas equipes não vencem há algumas partidas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas, verificando na casa do La Calera, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Newell's Old Boys versus Ferro Carril. Separei essa partida com o mercado de under 3,5 gols na Copa da Argentina. O Newell's Old Boys tem 67% de probabilidade de vitória, com 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ferro Carril tem 56%. Verificando os últimos jogos dos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols. Próxima partida, Independiente versus Deportivo La Ferrere. Separei essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Independiente é de 72%. Verificando na forma recente, ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o La Ferrere tem 44%. Em séries, o Independiente vem sofrendo gols a 5 jogos e o La Ferrere vem sofrendo a 8. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols. Próxima partida, Martigues versus Avratis. Separei essa partida da França com over 1,5 gols. Martigues tem 66% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Avratis tem 28%. No histórico foi uma vitória para cada lado e um empate, e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Martigues vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols nas 3 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols. Próxima partida, Red Star Paris versus Nancy Lorraine. Separei essa partida com vitória e empate para casa. O Red Star é o primeiro colocado no campeonato e tem 57% de probabilidade de vitória. Tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Nancy também tem 72%. No histórico são 2 vitórias do Red Star, 2 empates e 4 vitórias do Nancy. A média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, o Red Star vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e o Nancy vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Red Star em 4 das últimas 6 oportunidades. Últimos jogos nos campeonatos, o Red Star vem vencendo e empatando a maioria das partidas e o Nancy fora de casa não vence. Então para essa partida eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Bayern Munique 2 versus Augsburg 2. Separei essa partida na Alemanha com over 2,5 gols. O Bayern Munique tem 49% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Augsburg tem 61%. No histórico são 7 vitórias do Munique, 4 empates e 8 vitórias do Augsburg. A média de gols é de acima de 3 gols.
Em séries, o Augsburg vem sofrendo gols há 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos, então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima e última partida agora na terceira divisão da Espanha. Separei o Mallorca 2 contra o Binissalem. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Mallorca tem 73% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Binissalem tem 39%. No histórico são 11 vitórias do Mallorca, 1 empate e 1 vitória do Binissalem. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Mallorca vem vencendo a 3 partidas e o Binissalem vem sem empates a 5 e perdeu 4 delas. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos e eu vou transferir vocês para o nosso querido Bilhete Caipora. Fala, galera, eu trouxe para vocês o nosso Bilhete Caipora. Separei a Argentina para vencer o primeiro tempo contra o El Salvador. Under 3,5 gols para Sesvet versus Oriente. Vitória e empate para casa em Gorica contra Kirka. Over 1,5 gols para Finherps versus Kerry. Vitória e empate para casa em Red Star Paris versus Nancy Lorraine. E over 1,5 gols para Mallorca versus Binissalem. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui! Não se esqueça de se inscrever, hein?